Dia, queridos amigos, queridas amigas, paz e bem. Hoje é dia 21 de fevereiro e nós teremos aí para nossa reflexão o Evangelho de Marcos, capítulo 9, de 30 a 37. Vamos anunciar o Evangelho, então? Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galiléia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum, estando em casa. Jesus perguntou-lhes: o que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho, tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos aqueles, de todos, é aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e abraçando disse: quem acolher meu reino, quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolhe está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse evangelho também é um evangelho muito bonito, já vimos aqui no evangelho do dia. A Heloísa e o Tadeu fazem uma bela reflexão lá no evangelho do dia no WhatsApp. E nós vamos percebendo aqui duas coisas importantes. Primeiro, no caminho. A vida de Jesus, seu discípulo, era no caminho, passando por todas as cidadelas, vilas, povoados, ensinando tudo sobre o reino. A religião de Jesus era conhecida como a religião do caminho, parece, né? O movimento de Jesus, o movimento do caminho. Estava sempre a caminho, é verdade, caminho, andando, caminhando, né? E o caminho que leva para o Pai. E nessa caminhada, não queria que ninguém soubesse, porque, claro, onde Jesus ia, com seus discípulos, ia também uma grande multidão. Está num processo de ensinamento, ensinando os seus discípulos. Ele estava ensinando os discípulos, diz aqui o versículo 31, falando do que seria a vida dele, Jesus. Filho do homem, referindo a ele, né? Aquele filho do homem que sou eu, na realidade Deus está dizendo, vai ser entregue nas mãos dos homens, e nós já conhecemos esse processo na Semana Santa, vamos ver muito, eles matarão. Então Jesus está falando pelo caminho daquilo que iria acontecer com ele, e depois também com seus apóstolos, viu? Todos eles também vão padecer. Mas ele fala: vou vencer a morte. A morte não é não é a mais poderosa. Em Jesus, ela demonstrou que ela não é poderosa assim. Ela foi fraca com Jesus. Jesus venceu a morte. Mas os discípulos não entendiam essas propostas de Jesus, essa fala de Jesus, porque eles não achavam que Jesus ia instaurar um reino, talvez muito parecido com o reino dos homens, com seus reis, príncipes, princesas. Eles não compreendiam Jesus falando da morte, sobretudo da morte dele que ia acontecer. Aí sai do caminho, tem um retorno para casa, Cafarnaum, lugar de descanso também, de descanso. Eu vejo no Evangelho com mais clareza. Jesus pergunta-lhes o que vocês estavam discutindo no caminho. Então mostra bem que os discípulos não tinham entendido nada que Jesus falou, porque no caminho eles estavam achando que Jesus ia instaurar um reino novo, muito parecido, como eu disse, com o reino dos homens. Então quem vai ser o maior nesse reino? Era a discussão deles. Enquanto Jesus fala da sua morte, da sua entrega total, os discípulos não entendiam, discutindo quem era o maior. Então aí é uma dissonância, né? Falta de sintonia entre Jesus e os discípulos. Talvez por causa da ideologia presente na cabeça deles.
a ideologia ainda de que algo seria maior, grandioso, e não conheceria a morte. Então Jesus sentou com eles agora em casa, sai do caminho, volta para casa, caminho e casa, descanso, e disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último, seja aquele que serve, não aquele que quer ser servido. Quando vocês falam em reis, em reinados, vocês estão pensando naquele tipo de reinado onde as pessoas são servidas com muita comida, muita festa. Não é desse reino que eu estou falando. O meu reino não tem lugar para quem quer ser o primeiro. Meu reino não tem lugar para aqueles que lutam, brigam para ser o melhor. Mas o meu reino é o lugar daqueles que buscam ser melhor na caridade, na fraternidade, no amor ao próximo. E é uma lição que serve para todos nós também. Queremos ser o primeiro, temos que ser serviçais, pagar a vida nossa servindo as pessoas, não querendo ser servido. E como que nós caímos nessa tentação? Como nossa mente, que é uma mente adulta, fica uma mente assim realmente perturbada quando ouvimos essa palavra. Quando ouvimos Jesus falar que tem que dar dar o rosto para tomar outro tapa. Quantas centenas de pessoas já na minha vida me disseram exatamente. E é muito difícil mesmo. Seguir Jesus não é fácil mesmo. Esse evangelho mostra que é muito difícil. Aí Jesus pega uma criança no colo. Criança é o símbolo do desprovido, né? Aqui no evangelho, criança e adulto e o idoso, né? Duas pontas sofridas em qualquer sociedade. Pega uma criança, coloca no meio deles, só que criança acredita, a criança fica vibrando com o que tem. Lembra aquela passagem do menininho que oferece 5, eu tenho 5 pães aqui, um garotinho, um dos evangelhos fala isso. A criança não só gosta, ele vibra com o que está acontecendo, né? Para ele é tudo novo. E essa criança, ele pega e coloca no meio. Se vocês não tiverem um coração como essa criança, que aceita livremente a proposta do reino, que vibra com a proposta das coisas que está vendo no mundo, vocês não vão entrar no reino dos céus. É um evangelho realmente bastante questionador, mas serve para o dia de hoje muito, né? Quando a busca do poder é muito grande. Olha, e como é grande. Eu não vejo isso, Frei Alberto, não vê? Você começa a observar melhor como as pessoas querem passar as outras, elas querem ser melhor do que as outras, elas querem aparecer mais do que as outras. Eu fico por aqui hoje desejando a você, irmão e irmã, um ótimo dia, uma ótima terça-feira. Fique na paz, compartilhe o nosso trabalho. Não custa nada você compartilhar, a gente compartilha tanta coisa aí na internet. Taca a flechinha lá, compartilha sem dó para todos os seus grupos. Beijo no seu coração. Até a noite com oração da noite. Tchau.